Amigos, bem-vindos ao Think Bricks. O Ocidente não entende o Irã. A professora Hani Tarkan entende. Ela é uma analista ítalo-iraniana com doutorado em ciências islâmicas, dividindo seu tempo entre Roma e Teherã. Hani, bem-vinda ao Think Bricks. Muito obrigada por me receberem. É realmente um privilégio estar aqui. E eu realmente espero poder ajudar nossos ouvintes a aprenderem mais sobre o Irã. Muito obrigada por ter vindo. Então, vivendo na Europa, estando na Europa, você é exposta diariamente à narrativa da grande mídia ocidental sobre o Irã e o eixo da resistência. Do seu ponto de vista único entre esses dois mundos, qual você acha que é o maior ponto cego ou equívoco que o público europeu tem sobre a política externa do Irã e seu papel na região? Bem, vivendo na Europa, como você disse, eu sou exposta diariamente a uma narrativa midiática profundamente e altamente distorcida sobre o Irã e a resistência regional. Acho que o maior ponto cego que impede os observadores europeus é o que eu chamo de imperialismo moral. O público ocidental foi condicionado a julgar as civilizações não ocidentais exclusivamente através de um paradigma eurocêntrico, secular e liberal democrático. Quando olham para o Irã, por exemplo, imediatamente descartam sua complexa estrutura institucional com rótulos coloniais convenientes, como, por exemplo, teocracia ou ditadura. Ao fazer isso, eles deixam de compreender completamente isso. A República Islâmica do Irã é um sistema político único e excepcional, construído tanto sobre a soberania popular quanto sobre valores espirituais tradicionais. É uma república porque está enraizada na vontade popular, originalmente validada por um referendo em que mais de 98% da população escolheu esse modelo. E também é islâmica porque seu arcabouço legislativo e moral é guiado por uma ah, ah, escola de pensamento islâmica. E esse ponto cego leva à falsa suposição de que a política externa do Irã é apenas, sabe, movida por fatores irracionais. Ah, ah, como fazem as nações ocidentais. E, na realidade, nossa estratégia é, antes de tudo, defensiva. E ela é focada na soberania nacional, na independência e na resistência ativa à hegemonia imperialista. E o que eu acho que o Ocidente tem dificuldade de entender e não consegue compreender é que o fato de o Irã apoiar, por exemplo, pessoas e nações oprimidas não é um jogo tático, mas é um dever constitucional e espiritual que sentimos que temos. Obrigada. A mídia ocidental foca exageradamente no papel militar do Irã no Oriente Médio. Mas Teherã está silenciosamente aprofundando laços com a Venezuela, com Cuba, com alguns países africanos, enquanto também garante a adesão plena à Organização de Cooperação de Xangai e ao BRICS. Além disso, como esses pilares econômicos e institucionais se encaixam na estratégia mais ampla de Teherã para contornar sanções e construir polos alternativos de poder? Analistas ocidentais são obcecados por equipamentos militares porque lhes faltam as ferramentas intelectuais para compreender a enorme mudança geoeconômica que está ocorrendo no sul global. Sob a presidência de Ebrahim Raisi, Teherã fez uma guinada estratégica decisiva, afastando-se de um Ocidente intransigente para abraçar a integração eurasiática
e a cooperação com o Sul. Esse pilar institucional está ancorado no que chamamos de economia de resistência. Essa doutrina, que foi delineada pelo nosso líder supremo martirizado, não se trata de autarquia ou isolamento. Trata-se de construir uma economia doméstica altamente resiliente e diversificada, que reduza a vulnerabilidade a choques externos, principalmente cortando a dependência, por exemplo, das exportações de petróleo. E somando a essa resistência interna a participação plena no BRICS e na Organização de Cooperação de Xangai, o Irã está ativamente construindo redes alternativas não ocidentais e redes de comércio, de trânsito e de tecnologia. Estamos nos integrando, por exemplo, à iniciativa do Cinturão e Rota da China, e estamos desenvolvendo o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul com a Rússia e a Índia, e essa estratégia torna as sanções ocidentais obsoletas. Quando estabelecemos alianças econômicas em múltiplos níveis baseadas no respeito mútuo e na não interferência, não apenas contornamos as sanções, nós ativamente construímos a base financeira e de infraestrutura do que queremos que seja uma ordem mundial multipolar. Obrigada. Outro ponto é que os think tanks ocidentais constantemente usam a palavra proxies para descrever o eixo da resistência. E eles retratam esse eixo da resistência como se fosse apenas uma extensão da vontade de Teherã. Como uma estudiosa das ciências políticas, como você definiria essa rede de dentro para fora? Sim, essa palavra que eles usam, proxy, eu acho que é um termo ocidental preguiçoso criado para negar os movimentos de libertação regionais. Se você olhar para o eixo da resistência por dentro, não é uma rede de subordinados obedecendo ordens de Teherã. É uma coalizão altamente pluralista e soberana, unida por um compromisso compartilhado e também sagrado com a autodeterminação e a rejeição total do colonialismo. A lógica estratégica central que permite que essa coalizão perdure entre diferentes culturas, como quero dizer, desde movimentos xiitas no Líbano e no Iraque até a resistência sunita na Palestina, e até vemos, por exemplo, forças marxistas na Palestina também, e até movimentos cristãos na Síria e no Iraque que lutaram contra o ISIS, por exemplo. Então, a lógica central, a lógica estratégica é o princípio da convergência anti-imperialista. Nós não exigimos uniformidade ideológica ou sectária. Reconhecemos que o inimigo comum é o sistema unilateral, predatório, globalista e imperialista. E, além disso, nossa doutrina militar é construída sobre uma estratégia altamente descentralizada, assimétrica e profundamente local, porque esses movimentos estão organicamente enraizados em suas próprias populações, então eles não são forças por procuração do Irã, e por isso eles não podem ser desmantelados, por exemplo, ao se atacar uma única estrutura comum. Décadas de pressão máxima só refinaram nossa coordenação tática, criando uma frente unificada. E essa frente unificada é de tal forma que, quando somos atacados em uma frente, é como se fôssemos atacados em todas as frentes. Ania, obrigada.
Muito obrigada por explicar isso em detalhes, porque é verdade que a narrativa ocidental descreve tudo, digamos, com uma lógica muito diferente, se é que podemos chamar isso de lógica. E quando estamos falando sobre isso novamente, os analistas ocidentais sempre focam em coisas materiais, em armas, em dinheiro, em PIB, em economia. Mas, novamente, você tem um doutorado em ciências islâmicas. Do seu ponto de vista acadêmico, o que a fé e a ideologia dão à resistência que o poder militar sozinho não consegue explicar? Sim. Bem, os analistas ocidentais são cegos para o que podemos chamar de dimensão metafísica da resistência. E o que está ligado à fé das pessoas? Porque a própria visão de mundo deles é totalmente secularizada e materialista. Mas no eixo da resistência, a clareza espiritual e moral é a nossa arma estratégica suprema. Nossa resistência está ligada à epopeia de Ashura e ao exemplo eterno do Imam Hussein em Karbala, ah, na tradição xiita. Imam Hussein é o terceiro imam e foi morto pelos opressores de sua época. Então foi assim, ele foi morto porque estava lutando por justiça contra a opressão. E na nossa visão de mundo, na nossa visão religiosa e tradicional, o martírio não é uma derrota trágica ou uma perda. É uma vitória espiritual profunda e uma vitória da alma, do corpo, da qualidade sobre a quantidade e da verdade sobre a falsidade. Quando os líderes e soldados de uma nação, como por exemplo o general Qassem Soleimani ou nosso próprio líder supremo, o Imam Khamenei, quando eles não são apenas estrategistas militares, mas também místicos espirituais que não temem a morte. E então, quando temos esse tipo de força militar, política e ah, líderes sociais, então o poder material dos opressores pode ser neutralizado. Você não pode ameaçar as pessoas com a morte quando elas veem o martírio como um avanço nobre em sua jornada espiritual. E é exatamente por isso que a ordem liderada pelos Estados Unidos está passando por um colapso de autoridade moral. O modelo imperialista e globalista reduziu o ser humano a um consumidor altamente atomizado, sem identidade, atacando ativamente a família tradicional, a identidade cultural e os valores espirituais. Ao separar a política da moralidade, o Ocidente normalizou os dois pesos e duas medidas. Então vemos, por exemplo, que eles choram pela Ucrânia, mas eles estão ativamente envolvidos em um genocídio na Palestina e justificam o bombardeio de escolas no Irã. Mas eu acho que agora a maioria das pessoas no mundo vê essa decadência moral do Ocidente. E por isso estão se voltando para nossas identidades tradicionais, porque percebem que resistir a essa hegemonia ocidental e à alienação globalista é importante. É uma batalha para todos nós, uma batalha para salvar a alma da humanidade.
Ani, muito obrigada por essa explicação tão profunda. Não é fácil encontrar esse tipo de explicação nos meios de comunicação ao redor do mundo. Nós, do Think BRICS, estamos lutando para quebrar esse monopólio ocidental sobre a narrativa global, mas não é segredo que a mídia ocidental controla a maior parte das notícias e das informações do mundo. Como nós percebemos essas informações? Quão importante é para o Irã e para o Oriente Médio contarem suas próprias histórias? E o que a mídia independente como a nossa pode fazer para ajudar? Como podemos ajudar? Sim, eu acho que um tipo de ah, a narrativa, que é diferente da narrativa ocidental, é absolutamente vital, porque o imperialismo não ocupa apenas a terra, ele primeiro ocupa a mente. Por décadas, o Ocidente usou seu monopólio da mídia para travar uma guerra psicológica e híbrida contra nações soberanas como o Irã. A Palestina, assim como a Rússia, por exemplo, criando uma cultura calculada de islamofobia, iranofobia e russofobia. Então, temos esse tipo de arma midiática que eles usam para justificar suas guerras ilegais, sanções e operações de mudança de regime. E para quebrar esse monopólio, a mídia independente precisa parar de agir como mera tradutora das reportagens ocidentais. Precisamos construir infraestruturas autônomas e integradas, tanto digitais quanto físicas, de informação. Precisamos falar diretamente aos corações das pessoas. E na prática, isso significa contornar os algoritmos corporativos usando plataformas descentralizadas, lançamento de jornais independentes e cocriação de fóruns culturais que permitam que nossas vozes autênticas e tradicionais sejam ouvidas diretamente, sem um filtro ocidental. Eu acho que a verdade tem poder racional. Quando você apresenta a realidade até mesmo para o público ocidental, eles estão cansados das mentiras da grande mídia. Então, quando você apresenta a realidade, você consegue ver a narrativa imperialista, ah, desmoronando. Você pode ver claramente. Então, nós não temos escolha. Nós temos que ser muito decididas e determinadas em tentar fazer o nosso melhor para apresentar a realidade do que está acontecendo na Europa, no Oriente Médio e em todo o mundo. Obrigada, muito obrigada. Nós do Think BRICS estamos tentando fazer o nosso melhor para divulgar informações verdadeiras sobre o que está acontecendo ao redor do mundo, a partir da nossa perspectiva, da perspectiva do Sul global. E Rani, para a nossa última pergunta, e isso não poderia ser mais oportuno, porque a cúpula do BRICS vai acontecer na Índia no próximo mês de setembro, de 12 a 13. E nós, do Think BRICS, estamos nos preparando para ir a Delhi para trazer aos nossos espectadores, nossos assinantes, as informações mais recentes, as novidades mais quentes, notícias à margem da cúpula do BRICS. E bem, o Irã entrou oficialmente para o BRICS em janeiro de 2024. Então, o Irã já participou da cúpula na Rússia e no Brasil. Agora é a vez da Índia.
Minha pergunta é: o que Teherã espera alcançar nesta cúpula? E qual resultado você consideraria uma verdadeira vitória para o seu país? Sim, bem, desde janeiro, quando o Irã entrou para o BRICS, o o cálculo estratégico do Irã evoluiu de buscar apenas integração diplomática para ativamente impulsionar a estrutura institucional do mundo multipolar. Para Teherã, o BRICS não é apenas, sabe, não é só um fórum, um simples espaço de laços diplomáticos e alianças. É um escudo geoeconômico vital contra a hegemonia financeira ocidental. E olhando para essa próxima cúpula na Índia, eu acho que o único resultado que sinalizaria que o BRICS está realmente se solidificando como um contrapeso concreto é a implementação formal de sistemas alternativos de pagamento em moedas locais e mecanismos de compensação cambial. Se o BRICS conseguir estabelecer um sistema descentralizado que contorne completamente as vias controladas pelo Ocidente, como, por exemplo, o SWIFT, assim, permitindo que os membros liquidem o comércio em suas moedas nacionais, sob uma estrutura institucional independente, o poder unilateral das sanções dos Estados Unidos é quebrado para sempre. Isso é muito importante, não só para a Rússia, não só para o Irã. É importante para qualquer país que queira ser independente dessa hegemonia dos Estados Unidos, e eu acho que o processo de desdolarização é muito importante. Eu acho que esse é o teste definitivo para a ordem multipolar e nós precisamos alcançá-lo. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer, esperamos alcançar essa desdolarização, mas, ao mesmo tempo, precisamos ser realistas. E nós sabemos disso, e em todos os países que fazem parte dos BRICS, até mesmo o Irã, até mesmo a Rússia, a Índia, o Brasil, todos eles ainda existem, infelizmente, alguns grupos de interesse que querem manter o sistema do dólar porque têm interesse nisso. Então eu acho que vai ser uma luta muito difícil. O processo de desdolarização, não só por causa dos Estados Unidos, que, claro, vão tentar de tudo para impedir esse processo de desdolarização, mas porque, infelizmente, nós também ainda temos, em nossos próprios países, alguns grupos de interesse que querem manter o sistema do dólar, to permanecer, continuar nesses sistemas econômicos. Eu concordo absolutamente com você. Então, sobre esses poderes ocultos dentro de cada país dos BRICS, nos membros centrais dos BRICS, nos novos membros dos BRICS, ah, países amigos. Sim, os lobistas que gostariam de manter o status quo da hegemonia do dólar, sim. Então vamos ver como vai ser durante a cúpula. E, claro, a declaração final vai nos mostrar em que nível nossos governos estão agora e o que devemos esperar ver num futuro próximo. Professora Hanita Arkan, obrigada por trazer uma perspectiva tão profunda e bem informada ao Think BRICS. Então, vamos acompanhar de perto a cúpula da Índia no próximo mês, como eu disse antes.
Think Bricks, eu e minha equipe, nós estamos na torcida, gostaríamos muito de ir para Nova Delhi em setembro e esperamos tê-la de volta para nos contar tudo depois. Então, obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também ao público por nos ouvir. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima.